Oh, bacana demais, Alisson Ruas falando e mais uma vez aqui na Audi Artes para trazer para você mais um instrumento. Então bora lá? Dessa vez eu vou trazer para você um instrumento muito bacana, né? Diferente do último que eu trouxe, né? Que era de origem brasileira, esse é de origem europeia, é isso mesmo. E é de um cara chamado Gasparo de Salo. Então, se você já ouve esse tom aí, o Gasparo, né? Para quem já deu uma deduzida, é um italiano, ou era um italiano, né? E esse italiano, ele criou um instrumento há quase 400 anos atrás, final ali do século XVI para o século XVII, que fez muito sucesso e faz até os dias de hoje, que eu pessoalmente acho muito bacana. E esse instrumento é o violino, é isso mesmo. E olha só, o Gasparo ele criou o nosso primeiro violino, né, há muitos séculos atrás. E o mais interessante é que eu tenho uma parte desse violino que é a voluta, né, que é essa partezinha de cima aqui na cabeça aqui do braço, que ela vem desde aquela época. Né? Muita gente não sabe disso, né? Talvez você ache que foi colocada com o tempo, mas não. Vem desde a época do Gasparo lá na Itália, lá nos primórdios na criação. Então, essa parte aqui, ó, que eu tenho aqui atrás, esse aqui é o braço. E aí lá em cima eu tenho a voluta e ela veio desde os primórdios até aqui. Para que serve a voluta, Alisson? Única e especificamente para embelezar, literalmente para ficar mais bonito, né? É um toque de charme que ficou, né, e trouxe até os dias de hoje, que traz todo esse contexto bacana do violino aí. Então é muito difícil você ver um violino que não tenha a voluta, né? Uns mais moderninhos já tem, mas a grande maioria prefere os mais naturais aqui que vem lá dos primórdios, ok? Então, junto com esse braço, já que nós já começamos a falar do nosso tão famoso violino, né? Nós temos aqui logo em cima do braço, eu tenho uma parte que eu chamo de espelho, né? É interessante que o nosso espelho que você tem em casa aí, talvez dentro do seu quarto, no banheiro, ele serve para refletir a sua imagem. Esse aqui ele reflete o som. É isso mesmo, você faz aqui, né? Segura aqui na altura que você deseja e aí você vai pressionar uma outra peça que eu tenho aqui, que é o arco, que nós vamos falar dele aqui agora. E aí você vai ter através da fricção. O instrumento que nós falamos hoje é um instrumento diferente dos demais, que é um instrumento de, né, toque direto. Não, é um instrumento de fricção. Então, nós friccionamos, né, o arco, nós pegamos esse arco aqui e friccionamos os pelos que nós temos aqui na frente. É isso mesmo, pelos e pelos específicos, são pelos de cavalo. Esse arco, né, não é vareta, não é varinha, nada disso, é um arco, tá? Ele tem pelos aqui na frente e aqui atrás, no fundo aqui, ó, eu tenho aqui um tipo de uma tarraxa, né, um parafuso que eu vou apertar e afrouxar para poder dar o ajuste dos pelos, é isso mesmo. E aí eu vou friccionar ele sobre as cordas que juntamente com todo um contexto vão trazer o nosso som tão desejado e tão bacana que o violino tem, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu instrumento aqui próximo aqui da minha jugular, vou colocar o meu queixo em cima da queixeira, que é essa parte aqui, ó, parece uma folha, né? Então, vou colocar na queixeira, tá? Vou trazer o meu arco, vou friccionar e vou tirar o meu som. E é tão interessante que esse som, ele não é só feito só pela fricção especificamente, ele tem todo um contexto que é o que nós vamos trazer para você, que eu acho que todo aluno de violino tinha que pegar na primeira aula, que infelizmente muita gente não aprende, né? Mas vamos lá, eu vou trazer para você aqui nas nossas aulas da Audi Arts tudo de bom sobre os nossos instrumentos. Então, para você que ainda não pegou, nós temos aqui, ó, juntamente, tá, com a queixeira, nós temos uma peça que também é de madeira que nós chamamos de estandarte. É um nome que é o mesmo daquele lá, o estandarte, tipo as bandeiras, né? Você encaixa as bandeiras em cima para elas ficarem flamulando lá em cima. É a mesma coisa. Por quê? Porque ele é um pedaço aqui de madeira que você encaixa as cordas para elas saírem a partir daqui, assim como as bandeiras saem a partir do estandarte. Então, o estandarte, ele é uma parte do violino onde você coloca as suas cordas. E aí, se esse estandarte ele fica preso no violino? Não, literalmente. Não sei se você está percebendo aqui, ó, mas ele fica praticamente solto, ele não está preso ao corpo do violino. Por quê? Porque para quem já conhece, olha só, presta atenção, aqui atrás
nós temos uma peça que nós chamamos de botão. Esse botão ele é só encaixado aqui, ele não é colado, nada disso. E no botão eu tenho o que eu chamo de rabicho, que é esse cordão, esse arame que passa em volta do botão. Só que a pressão é tão grande que ele nem se movimenta, ele nem se mexe. Então eu tenho o botão, tenho um rabicho e esse rabicho ele é preso ao estandarte aqui embaixo, ó, passando embaixo da queixeira. E ele é preso só nisso. O estandarte ele é preso no rabicho e no botão. Ele não é lacrado na base aqui no corpo do violino. E aí eu coloco as minhas cordas e eu vou dar a minha afinação diferente dos demais instrumentos de corda que eu tenho. Na maioria das vezes você vai ver lá em cima, né? Nos violões lá em cima, eu vou ver as tarraxas que vem aqui em cima, tá? Então, essas aqui elas são as cravelhas. As cravelhas no violino são as mesmas tarraxas dos violões, contrabaixos e por aí vai, tá? Só que na maioria dos violinos hoje eu não faço essa afinação nas cravelhas. Eu faço essa afinação lá embaixo, né? Na nossa microafinação. Nesse violino que eu tenho aqui, tem alguns violinos que tem um só, o meu tem em todas as cordas, tá? Então você vai ver aqui a microafinação, são esses parafusinhos que eu tenho aqui, que servem para dar uma afinação mais precisa nas cordas do violino. Então eu vou afinar eles por aqui em vez de por aqui, porque eu consigo controlar minuciosamente o som que eu quero obter das minhas cordas, ok? Então bacana, então eu já passei para você sobre o braço, sobre as cravelhas, certo? Que também serve para afinar, tá? Mas hoje não é tão utilizado por causa dessa parte madeira com madeira. Sobre o nosso espelho, ok? Falamos aqui do estandarte, da queixeira, falamos do rabicho e do botão, ok? E aí, Alisson, e as nossas cordas, elas ficam só aqui? Não! Elas também passam pelo cavalete, que é essa parte de madeira aqui, ó. E o interessante é que essa parte ela fica solta aqui em cima, né? Ela não fica aqui colada nem nada disso, ela fica solta. Só que a pressão das cordas sobre ela é tão grande que você vê que, né? Dessa pressão começa aqui com o rabicho preso no botão, puxando o estandarte, que ele trava o cavalete. Alisson, o que é o cavalete? O cavalete ele tem a mesma função que essa peça aqui, ó, do violão, certo? É a mesma peça, que é onde passa as cordas por cima, para a partir daqui é que eu tenho os meus sons. Tanto é que se eu aperto, eu pressiono antes do cavalete ou lá na frente, tá? Depois de uma parte que eu ainda vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Não me dá som absolutamente nenhum, eu não tenho mudança no meu som, mas eu pego o som a partir do cavalete para frente, ok? Do cavalete para frente eu vou até aqui nesse pedacinho que eu tenho aqui, ó, presta atenção, tá vendo aqui, ó, que é um pouquinho mais alto, tá? Que eu chamo de pestana. Olha só, vou pegar um violão para você aqui, esse aqui que é um violão infantil, fica mais fácil da gente entender. A pestana é essa mesma parte do violão que eu tenho aqui, certo? Então, esse aqui é o cavalete do violão, tá? Então, ela passa por cima do cavalete e vai até a pestana. Então, os meus dedos, eles pressionam no violão entre a pestana e o cavalete, ok? Aqui, né, no nosso violino, deixa eu pôr aqui no chão, no nosso violino eu tenho entre o cavalete e a nossa pestana, que é um pouquinho mais alta do que o espelho, o local onde eu vou pressionar os meus dedos para poder alcançar o som de acordo, né, com a teoria das cordas. Já ouviu falar alguma vez na teoria das cordas, né? Quem assiste TV aí ou já fez algum tipo de estudo nesse sentido, que fala justamente sobre o tamanho e a espessura das cordas, é que dá os sons diferentes que trazem a vibração de acordo com o tamanho e a espessura, ok? Então, no violino, o tamanho das cordas é exatamente o mesmo, mas a espessura é que muda. E aqui eu entro com as minhas notas, de acordo com a espessura, eu mudo a nota. Inclusive, pegando na ordem aqui especificamente, eu tenho a primeira aqui, que ela é um pouco mais grossa na espessura dela, eu tenho um Sol. Então aqui eu tenho a nota Sol, tá? Que eu vou friccionar, né, com um outro instrumento que eu já falei para vocês aqui, que é o arco, ok? Na sequência eu tenho a nota Ré, ok? Também usada através de fricção. A seguir eu venho a nota Lá
e por último a nota Mi. Deu para pegar? Então, Sol, Ré, Lá e Mi. Todas trabalhadas através dessa fricção. E qual que é o mais bacana desse contexto todo, do som que é tirado através da nota colocada com cordas em cima de um cavalete, bem flexionadas, fazendo a fricção, né, com um arco, e aí eu vou movimentando os meus dedos sobre o espelho para tirar sons diferentes de acordo com a altura onde eu coloco os meus dedos, ok? Mas Alisson, para por aí? Lógico que não. Tem uma coisa muito bacana no violino, que na maioria dos instrumentos de corda a gente não tem, que a gente chama de alma. Olha só que bacana, o violino tem alma, esse aqui tem. Como é que funciona a alma? Você tem os furos em F ou em S, de acordo com o lugar que você aprender, que são esses furos aqui. Os furos eu chamo de furos em F também, né? Se você der uma olhada nos furos em F, eles, né, te dão a possibilidade de enxergar lá dentro do corpo do violino, ok? E o tampo de cima, ele é diretamente ligado com o nosso cavalete, ok? As cordas estão em cima do cavalete. Quando eu faço a fricção com o arco, é transmitida uma vibração para o cavalete, ok? Essa vibração, ela passa por essa madeirinha aqui e vai para o tampo de cima. Ela vem para esse tampo, certo? E aí, se você der uma olhada dentro aqui, ó, do nosso furo em F, você vai ver que no meio, bem no meio aqui, ó, nessa parte de dentro, vai ter uma hastezinha de madeira que liga o tampo de cima ao tampo de baixo, que é a alma. Por quê? Quando você fricciona, certo? O arco, ela transfere a vibração para o cavalete, que transfere para o tampo de cima, e aí essa vibração ela passa pela alma, levando a ter o tampo de baixo, fazendo inclusive com que essa vibração ela aumente, criando um volume lá dentro e saindo, dando um volume maior através do furo em F. Se esse furo em F não tivesse aqui para poder colocar essa vibração que a alma traz lá de dentro, né? A alma que fica lá dentro, né? Se não tivesse aqui, o som do violino sairia muito mais baixo. Mas por causa da alma que produz som e do furo em F, que dá liberdade, como se fosse a nossa boca, nós temos um volume melhor e maior no nosso violino. Gostou da aula de hoje? Esse é o violino e eu tenho cada vez mais instrumentos para apresentar para você. Então é só ficar esperto aqui nos nossos canais, no Facebook, no YouTube e no Instagram, e seguir todos os nossos vídeos. Vai lá, dá mais uma olhada que sempre tem vídeo novo com instrumentos diferentes. Forte abraço, Deus abençoe você e até a próxima aula.